PAGEM, Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, a deficiência motora e as acessibilidades na instituição espírita, com interpretação em Libras. Apresentação: Sônia Hoffmann e Eduardo Paz. Convidado: Ademar Chúfalo, da Federação Espírita do Tocantins. Apoio: Ediluz Livros Espíritas. Oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao canal do Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, do PAGEM. Eu sou o Eduardo Fernandes Paz e vou agora me autodescrever para os nossos companheiros com deficiência visual. Eu sou um homem de pele clara, cabelos curtos escuros, meu rosto arredondado, uso óculos escuros e estou com uma camisa de cor preta com letras coloridas onde se lê: ser espírita é ser inclusivo. O nosso tema de hoje é a deficiência motora e as acessibilidades na instituição espírita. Ao meu lado está Sônia Hoffmann, minha companheira e parceira de projeto, que também vai apresentar o nosso convidado de hoje. Oi, Sônia. Oi, olá a todos. Um prazer nós estarmos aqui novamente com um novo programa do Projeto Acessibilidades de Jerônimo Mendonça, PAGEM, com o apoio Ediluz Livros Espíritas e com também o auxílio, a colaboração da nossa intérprete Libras, a Regina, que se encontra em Minas Gerais. E nós vamos, então, dando prosseguimento. Eu vou fazer uma audiodescrição também, uma breve audiodescrição. Eu sou Sônia Hoffmann, tenho cabelos curtos, uso óculos, eu sou cega, e hoje eu estou com uma camisa, uma blusa, com bailarinas coloridas, e também estou utilizando hoje uma pulseira. Bem, o nosso convidado do nosso encontro de hoje é o Ademar Chúfalo Filho. Ele é membro efetivo da Federação Espírita do Estado de Tocantins. Ele é vice-coordenador do Grupo Mediúnico da FEITINS, da Federação Espírita de Tocantins, facilitador do Grupo de Estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, também na FEITINS, é palestrante espírita, é juiz, é usuário de cadeira de rodas e, brevemente, no dia 17, ele irá fazer a defesa do seu mestrado. E nós já aproveitamos para dar os parabéns por essa conquista. É um contentamento para nós, tu estares alcançando mais essa nova, esse novo diploma, essa nova diplomação. Parabéns, Ademar. Parabéns, Ademar. Bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Eduardo, Regina. Obrigado às pessoas que estão atrás da técnica, né? Muito obrigado a Clarinha. É uma satisfação também, e eu vou fazer minha autodescrição também. Sou uma pessoa que era alta, agora já não sou tanto, porque cortou as duas pernas, né? Cabelos brancos, tenho 65 anos de idade, sou juiz de direito aqui no estado do Tocantins, sofri um acidente há 33 anos que precisou amputar ambas as pernas e também quase que eu perco o braço. Mas isso, graças a Deus, não impede com que eu toque a vida, e agora estou terminando o mestrado também, e muito feliz de estar com a Sônia, com o Eduardo, com a Regina e com vocês. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos ao nosso trabalho de hoje, não é, Ademar?
Bem, sim. todos nós sabemos que a cadeira de rodas, a bengala, a muleta, o andador, todos os recursos são extensões do nosso corpo, extensões necessárias para aquelas pessoas se orientarem e também poderem se locomover, poderem se deslocar no ambiente. E é por isso que é necessário que as demais pessoas, todas as pessoas, tenham o máximo respeito para com essa nossa extensão do corpo, porque ela faz parte do nosso esquema corporal, ela faz parte da nossa vida. Então, onde nós estamos também está um recurso de acessibilidade que nos leva à inclusão. Nesse sentido, Ademar, nós gostaríamos muito que nós já pudéssemos começar e tu pudesses colocar para nós, como usuário de cadeira de rodas, quais os procedimentos iniciais que tu entendes como fundamentais para alguém acolher uma pessoa que chega à instituição espírita utilizando cadeira de rodas. Sônia, é o seguinte, hoje, infelizmente ainda, as pessoas não estão preparadas para a recepção das pessoas com deficiência. Os prédios ainda não são adaptados. Aqui no Tocantins, pouco a pouco, já estão começando a fazer as adaptações, mas os centros pelos quais a gente passa, dificilmente tem um banheiro em que o cadeirante possa usar. No interior tem aqueles centros mais antigos em que as portas são mais largas, então a gente vai ao banheiro, tudo. Mas não é o problema da acessibilidade arquitetônica ou urbanística que faz a dificuldade, né? Existe a acessibilidade atitudinal, e isso está previsto no nosso estatuto, né, da pessoa com deficiência, que institui a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que nos fala sobre a acessibilidade, mas nos fala principalmente no inciso 4º do artigo 3º sobre as barreiras, né? E a linha E desse inciso, desse artigo, nos fala barreiras atitudinais, 2 pontos, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. E o Ministério da Educação, ele lançou referenciais de acessibilidade na educação superior e avaliação em loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, Brasília, Distrito Federal, julho de 2013. E ele nos traz o espectro de acessibilidade, vários tipos, acessibilidade arquitetônica, metodológica, programática, instrumental, nos transportes, comunicações, digital. E nos traz, no quadrinho primeiro, a acessibilidade atitudinal. E nos dá como definição que refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção das barreiras. Então, normalmente, nesses 33 anos que eu sou pessoa com deficiência, como eu disse, fui oriunda de um acidente de trânsito, eu nunca, nesses 33 anos, tive qualquer tipo de discriminação, de preconceito contra mim. Não por ser juiz de direito, mas porque as pessoas nas ruas não sabem que que eu sou juiz de direito. Então, são muito solícitas, muito, assim, atenciosas. Mesmo nos centros espíritas, mesmo na Federação Espírita aqui do Tocantins, as pessoas são muito, muito carinhosas. Então, não tive esse problema nenhum. Mas a acessibilidade atitudinal não quer dizer só o problema do carinho, do amor, da consideração e da não preconceito, mas também de fazer as adaptações necessárias.
que a conscientização da pessoa não só, vamos dizer assim, de te tratar bem, mas ela tem que se conscientizar também que essa acessibilidade atitudinal é a base de todas. Ou seja, se ela faz uma adaptação, coloca, por exemplo, o piso tátil, né? No meu caso, rampas, todas dentro das regras da BNT, que tem várias regras, e a legislação também já exige, essa acessibilidade atitudinal é a pessoa fazer, mas fazer conscientemente e espontaneamente, sem que seja obrigada por lei, sabe? É a mudança de atitude. Então, tratam bem, não tenho preconceito, é uma coisa maravilhosa. Desses 33 anos que eu falo, eu não tenho como reclamar de nada, absolutamente. Agora, a atitude das pessoas, muitas vezes, na omissão, tudo, ou talvez até por ignorância. Mas não é difícil, porque a gente, o ser humano é perfectível, né? E a Sônia e o Eduardo sabem disso, porque são pessoas com deficiência visual, que a gente se adapta a tudo. Porque, de acordo com as necessidades e com o local para o qual você vai, então a gente tem que se adaptar. E, com isso, as pessoas, pouco a pouco, através da educação, através da transmissão do conhecimento ou da instrução para que eles possam gerar um conhecimento neles mesmos e, atitudinalmente, mudarem as suas atitudes, é uma coisa de tempo. Então, já melhorou muito do que era, né? E nos centros a gente sempre foi muito bem tratado e as pessoas são muito carinhosas, mas ainda falta, sim, aquela atitude de tomar as providências necessárias para as adequações às condições das pessoas com deficiência. E quais são essas... Como é que nós poderíamos começar a numerar essas providências, esses procedimentos? É bom, nós temos aqui a questão dos banheiros, que o banheiro haja condição da pessoa entrar com a cadeira de rodas e fazer as suas manobras, não basta somente passar pela porta, é preciso que também haja um espaço suficiente para poder fazer os deslocamentos dentro do banheiro, não é? É claro, a rampa é necessária também, mas há outros procedimentos que também as pessoas precisam conhecer, aqueles que vão acolher, até mesmo para ter uma interação mais efetiva, mais tranquila, mais segura e mais confortável para todo mundo, não é? Tanto para quem usa a cadeira de rodas, quanto para aquelas demais pessoas que ficam assim em dúvida, o que eu estou fazendo? Será que está certo? Será que não está certo? Não é? Sônia, você me mandou, né, hoje no WhatsApp aqueles procedimentos, né? Um dos produtos do mestrado que eu estou fazendo é uma cartilha com essas instruções, e ela já está pronta, ficou muito bonitinha, de como se conduz uma pessoa com a cadeira, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com deficiência auditiva, para atendimento nos nossos fóruns. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, praticamente todos os fóruns são novos e todos adequados, mas todos adequados mesmo. Nós não temos... Eu, por exemplo, sou juiz em Porto Nacional, sou diretor do foro lá de Porto Nacional, do fórum, e é um prédio que tem tudo. Eu ando para todo lado daquele prédio, ele tem rampas que foram feitas todas dentro das regras, elevador. Então, agora, nesse meu trabalho, não é bem a acessibilidade arquitetônica nem a urbanística, vamos dizer. Então, eu proponho, nesse trabalho meu também, além dessa cartilha que nós vamos distribuir por todos os fóruns do Estado, oficinas, como aquela que você nos deu aqui num seminário em Palmas, no Tocantins. Isso. Então, a proposta minha é através de uma educação, através de oficinas, peças teatrais de pessoas com deficiência, canto, apresentações no tribunal e nos fóruns, de pessoas com deficiência fazendo as apresentações, para que essa convivência, essa exposição da pessoa com deficiência faz com que as pessoas vão se conscientizando dessa realidade, né? E da necessidade das mudanças.
Então, tem uma série de propostas que eu estou fazendo nesse sentido, de dar cursos, promover cursos, como não tem aqueles cursos, né, cursos extracurriculares, por enquanto vai ficar no âmbito dos tribunais, mas nós vamos expandir para as escolas, universidades e faculdades esses tipos de cursos, e vamos propor cursos extracurriculares, ou mesmo não formais, embora os cursos não formais, eles sejam mais foram feitos de uma forma visando os sindicatos, as associações, que seria como uma vivência, mas pode ser aplicado. Então, é uma série de educação para convivência, né? Educação para conviver com a pessoa com deficiência. E essa exposição maciça, eu acredito que a pessoa ela começa a se notar, ou deixar de notar que a pessoa é com deficiência. Vamos dizer, uma experiência própria. Quando a gente chega, não sei, com vocês deve ser a mesma coisa, comigo é assim. A gente chega, às vezes, num lugar e as pessoas ficam meio como que receosas, não sabem como te tratar, e muitas vezes não falam com você, fala com o seu acompanhante, como se você fosse uma pessoa incapaz, né? Ou invisível. Ou invisível. É invisível, Sônia. Aí, com o tempo, por exemplo, há 14, eu estou no Porto Nacional, vai fazer 15 anos que eu estou lá. Quando eu cheguei, ficou assim, as pessoas. Hoje, eu transito pelo fórum, é como que, nesse caso, eu sou um invisível no bom sentido. Então, as pessoas vão vendo que a gente tem autonomia, que pode se locomover, que tem como... Então, essa convivência vai mostrar que a pessoa com deficiência não é uma pessoa incapaz, não é um coitadinho, e sim uma pessoa que tem condições de conviver na sociedade. Essa inclusão nas escolas com classes inclusivas é muito importante para não marginalizar aquelas crianças com deficiência. Então, é uma série de propostas, Sônia, de cursos, de oficinas, workshops, com treinamento, peças teatrais, shows, canto, música, para fazer essa conscientização. Eu me lembro de uma vez, em uma das oportunidades que eu estive aí em Tocantins, quando tu relataste que tu estavas varrendo a calçada, e uma pessoa ficou muito assim, preocupada que tu estavas varrendo numa cadeira de rodas, não é? Como assim deixaram ele varrer uma calçada na cadeira de rodas? Mas qual é o problema, né? Não, Sônia, implicaram com a minha esposa porque que eu estava varrendo lá fora, como é que ela deixava eu varrer a calçada. Aí eu nunca mais pude varrer a calçada porque eu arrumaria um divórcio, né? Então eu preferia não varrer a calçada e permanecer com ela. Mas a pessoa implicou mesmo, não comigo, mas com a Leia, minha esposa, por que ele está varrendo? Gente, oh meu Deus, eu gosto, deixa eu varrer a calçada, o que tem de mais, né? Então a pessoa acha que você está assim, amarrado, não tem como fazer as coisas. Então, isso que é importante quando a pessoa entra na instituição espírita ou em qualquer outro local, possibilitar, oportunizar que ela também tenha o seu pertencimento, que ela seja útil, que ela faça aquilo que ela pode, que ela tenha uma capacidade, não é? Isso é importante, porque se as pessoas ficarem reprimindo ou com atitudes preconceituosas, vai criar um constrangimento, vai criar um problema sério. E muitas vezes algumas pessoas até mesmo não querem mais voltar, porque elas sentem-se constrangidas, tolhidas na sua liberdade, ou então subestimadas ou superestimadas. Não, porque também o oposto também acontece. Acham que a pessoa pode fazer tudo, ou nada, ou tudo. Calma, meio termo. Vamos ao meio termo da história, não é? É a realidade, né, Sônia? Então, o que a gente vai tentar mostrar com esse trabalho, com essas oficinas, aí depois eu vou levar para os centros também, para os centros espíritas aqui do estado do Tocantins, fazendo como que esse trabalho que você está fazendo, né, de acessibilidade e inclusão dos centros espíritas, né, da pessoa com deficiência nos centros espíritas, fazendo as adequações necessárias e levando a conscientização para que não seja um super-herói ou um infeliz, porque são os extremos, né? São os extremos.
não pegar a cadeira de rodas e sair correndo como se fosse Fórmula 1, não é? Lá no fórum, viu, Sônia? Lá no fórum eu estava saindo do meu gabinete e estou no corredor, vem um senhor que ia ser testemunha, não sei que vara lá, e foi me empurrando. Falei, moço, falou, não, mas eu vou ajudar o senhor. Quase que ele me joga para o elevador abaixo, né? Então, foi assim, quase bateu. A pessoa não pode, e por isso que essa cartilhazinha vai ser distribuída também, para saber como conduz. Até eu me lembro quando você contou lá no seminário que a pessoa ela pegou na ponta da sua bengala e vai puxando, né? Como é que você vai? Não tem como. É complicado. Ademar, assim como houve esse caso aí desse cidadão que, né, empurrou você, né, quase jogando pelo elevador lá dentro, provavelmente já deve ter acontecido outros incidentes que muitas vezes são até engraçados, né? Depois que a coisa passa. Por exemplo, nós temos companheiros que também são usuários de cadeira de rodas, que já passaram por situações assim, de uma pessoa chegar para conversar, senta no braço da cadeira de roda, ou bota o pé dela na pedaleira, ou fica em pé o tempo todo exigindo que o cadeirante fique olhando para cima, né, prejudicando a própria coluna dele, né? Eduardo, eu te conto uma coisa, pior que nem para o elevador estava indo, ele queria que eu fosse para o elevador, o que eu ia fazer no elevador, sabe? Então, ele foi, vou passar mais uma passagemzinha que aconteceu, né? Nós estávamos num centro, lá em São Joaquim da Barra, isso, porque a minha família é de São Joaquim da Barra e Ribeirão Preto. E nós estávamos num centro em São Joaquim, e a Leia está acostumada. Quando eu falo, Leia, você está aí atrás? Ela está, porque ela sabe que eu vou jogar a cadeira para subir degrau, né? E o rapaz estava atrás de mim, eu falei, olha, está aí atrás? Ele falou, tô. Só que ele não estava segurando a cadeira, eu joguei. Adivinha? Caí, mas o erro foi meu, porque eu perguntei, ele está aí atrás, mas eu não perguntei se ele estava segurando a cadeira, né? Como eu estou tão acostumado com a Leia, quando eu pergunto, você está aí atrás? Ela está e eu sei que eu posso jogar? Eu perguntei, só que aí eu fui para o chão. Aí não teve jeito. Sim, então, e também nós temos companheiros que muitas vezes eles reclamam, puxa vida, pelo fato de eu estar numa cadeira de rodas não significa que eu tenho que ser um carregador de mala, de sacola, de pacotes e de um monte de coisa. Que as pessoas olham para a pessoa e dizem, já que tu estás aí na cadeira de rodas, já carrega isso aqui, carrega aquilo ali, daqui a pouco a pessoa some lá no meio da cadeira de rodas, que está com mala, com sacola, com isso, com aquilo. Não é um carrinho de supermercado também, não é? O senhor me pergunta, posso colocar o pacote lá atrás? E foi atrás da cadeira, o pacote, as coisas. Mas, a minha cadeira não tem porta-malas ainda. Mas então, são situações que às vezes se tornam hilárias, né? E é bom, porque, graças a Deus, no caso da deficiência, né, dessa dificuldade de locomoção, ela nunca foi problema para mim. Assim, para o serviço, para as atividades sociais, profissionais, familiares. Então, a única coisa que eu preciso é uma cadeira para andar. Agora, a gente tem que se adequar e saber até o ponto que nós podemos ir, né? Porque tem as limitações, então nós temos que estar consciente que existe uma limitação. A gente não pode querer também fazer uma coisa, e muitas vezes eu conto o exemplo assim, nas explanações do Evangelho, que a gente tem que saber o que quer, e tem que saber o que pede a Deus. Tem que pedir coisa que seja factível, não é? Por exemplo, meu Deus, eu quero ganhar uma corrida do Usain Bolt. Como que eu vou ganhar uma corrida de 100 metros rasos do Usain Bolt sem as duas pernas e o cara é campeão mundial, pan-americano, ele é campeão olímpico? Então, são coisas que a gente tem que saber também os nossos limites. É o conhecimento, pergunta 919, o conhecimento de si mesmo. Você tem que fazer essa autoavaliação para saber até onde você vai. Porque se a gente quiser também ultrapassar os nossos limites, a gente se dá mal, acaba machucado, né? Acaba não só nos machucando, mas machucando as pessoas que conosco também estão, né? Então, assim, o limite, qual é o meu limite? É esse, então é isso que eu faço. Até isso eu vou. E se eu consigo um pouco mais, é dentro daquelas
necessidades e das condições que eu possa ter para fazer aquilo lá. Do contrário, não. É importante que a gente possa conhecer e que as demais pessoas também possam entender que nós temos limitações, mas que nós somos iguais. Assim como nós temos limitações, elas também têm limitações, todos nós temos, assim como todos nós temos aptidões. Sempre eu gosto de fazer referência à questão 804 do Livro dos Espíritos, a diversidade de aptidões, quando os amigos espirituais respondem o que um não sabe, sabe outro, e é assim que a sociedade vai se constituindo, porque é assim, as aprendizagens vão sendo trocadas e nós vamos evoluindo moralmente, intelectualmente em conjunto. E isso é extremamente importante. Então, muitas vezes, quando nós levamos para as demais pessoas, olha, né, haja com respeito, não é? Eu posso algumas coisas, não posso tudo, não, mas também algumas coisas eu sei fazer e consigo fazer, não é? É importante que ouçam, como nesse caso, já queriam te levar para um lugar. A mim também já cansaram de atravessar, e eu nem queria atravessar a rua, né? Mas achavam que eu queria atravessar a rua. O que eu ia fazer do outro lado da rua? Eu queria andar naquele quarteirão mesmo, não é? Então, muitas vezes, as pessoas tomam atitudes pensando que nós queremos fazer o que elas querem que a gente faça, e não é assim. Então, a melhor maneira é a pessoa conversar com aquela, e ver o que tu estás precisando, como eu posso te ajudar, não é? Do que ficar fazendo invencionices e, de repente, fazendo até algumas coisas que nem sejam aquilo que realmente é o nosso propósito, né? Então, a questão de ser um usuário de cadeira de rodas, ou usar uma bengala, ou usar um andador, eu acho que requer, sim, que as pessoas tenham um entendimento de que nós estamos utilizando por algum motivo, e que esse motivo precisa ser entendido. Bom, para quê, por quê e como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Né? Até o Eduardo citou essa questão de muitas vezes as pessoas pegam e ficam conversando com a pessoa que está numa cadeira de rodas, e nós temos vários conhecidos que eles têm lesões de coluna cervical bastante sérias. Então, ficar conversando com a cabeça elevada acima de 10, 15 minutos, para eles causa dor. Então, sempre nós orientamos, olha, fique ao nível, né, ao nível dos olhos da pessoa, ou se abaixe, ou puxe uma cadeira, se é mais do que um oi, tudo bem, como é que tu vai? Se a conversa vai se estender, puxa uma cadeira, não é? Senta, se abaixa, para ficar olho no olho, para não ficar também aquela relação, assim, de muitas vezes a pessoa ali usando cadeira de rodas e olhando para cima o tempo todo, porque aquilo pode ser desconfortável, não é, Ademar? Sim. É desconfortável. Raras são as pessoas que têm esse conhecimento e que se abaixam para poder conversar com a gente, cadeirante, né? E nessa cartilhazinha que eu criei, e uma moça captou a minha ideia, porque eu transmiti para ela verbalmente o que eu pretendia, né? E foi tão fiel, mas tão fiel ao meu pensamento, que eu fiquei impressionado. Falei, os espíritos trabalharam aí, porque foi uma coisa impressionante. Ela colocou no papel tudo aquilo que eu tinha pensado. E essa cartilhazinha, ela chama Posso Ajudar. Posso ajudar? Por quê? Pergunta, né? Pergunta, eu posso ajudar? Não vai querendo ajudar. E mostra como você conversar com um cadeirante, como você vai conversar com uma pessoa com deficiência visual, chegar... adivinha quem sou, né, Sônia? Adivinha quem é? São coisas que... Né? A Rainha Elizabeth. Então, nessa cartilhazinha tem essas recomendações como, e outra, para ajudar, pergunta primeiro, você quer que eu te ajude?
Porque é complicado você não querer ajuda e você vai ser encaminhado para um lugar que você não quer ir, porque a pessoa quer ser muito solícita, né? E tem um adágio popular, um ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente de boa vontade, não é mesmo? Então a pessoa quer ter muito boa vontade, quer ser, e acaba te prejudicando. Mas isso é uma questão de conscientização, né? E a minha proposta é essa, começar a conscientizar as pessoas disso aí, e mostrar como fazer, e o que fazer, quando convidado a fazer, não é mesmo? Então, é uma série de coisas que a gente tem, que a humanidade, eu acredito que, principalmente aqui no Brasil, em relação à pessoa com deficiência, nós estamos caminhando ainda, mas a legislação ela é farta, né? Não falta lei, não faltam normas, não faltam vagas. Você vai parar numa vaga, a vaga está ocupada. Você fala, senhor, eu sou cadeirante, não é só um minutinho, só vou pegar um leite e já volto. Mas esse minutinho é complicado, né? Então, a gente acaba notando que as pessoas ainda não se conscientizaram que aquela vaga não é para parar um minutinho, ela é reservada à pessoa que tem uma necessidade daquela vaga, por quê? A pessoa para em cima da faixa ao lado da vaga. Como é que eu vou abrir a porta para pôr a cadeira para poder eu descer? Não tem como. Não, mas aí tem espaço. Espaço como? Se a porta ela abre onde tem a faixa na vaga para a pessoa com deficiência, justamente para encostar a cadeira, né? Então, falta conscientização. Mas hoje já está tendo vamos dizer assim, uma propaganda muito maior. As pessoas com deficiência estão se expondo, não estão ficando mais escondidas nas suas casas. E isso é importante, porque nós temos que nos mostrar. Temos que falar, olha, estou aqui também. Porque, senão, a pessoa fala, tudo bem, ela gosta de ficar em casa mesmo, não quer sair, vai ficar lá. Mas não é assim, né? Não é assim. Então, essa conscientização é pouco a pouco. É uma coisa paulatina. Tu falaste em leite e eu me lembrei de refeição. Nós temos alguns amigos que também usam cadeira de rodas. Nós temos, assim, amizades com pessoas que usam cadeira de rodas. Aliás, em todas as áreas de deficiência e diferença, nós sempre mantemos o conhecimento e conversamos e dialogamos bastante com muitas pessoas, não é? Então, muitas vezes eles dizem, puxa, olha só, para nós é tão importante quando tem uma mesa e nós vamos nos alimentar, ou uma mesa para estudo, que a mesa tem uma altura suficiente para que eu possa encaixar minha cadeira de rodas por baixo, senão eu fico muito distante da mesa. Todo mundo fica ali em torno da mesa e eu fico lá longe. Então, às vezes, também esses cuidados, o cuidado da mesa, de um local de um local de estudo, que a mesa permita justamente este encaixe da cadeira de rodas para que a pessoa fique bem acomodada e também sentada como as demais pessoas, não é, Ademar? Quando as demais pessoas estão ali próximas da mesa e tudo. E muitas vezes, quando vão formar um círculo também, isso também tem que ser percebido. Bom, como é que nós vamos formar esse círculo de tal forma que a pessoa que está utilizando a cadeira de rodas também possa visualizar as demais pessoas, porque algumas pessoas, elas têm a mobilidade de tronco, mas nem todas têm essa mobilidade de tronco. Algumas pessoas têm uma dificuldade. Então, pede-se muito que, muitas vezes, em lugar de formar uma roda, formem U, não é, para que aquela pessoa assim, possa visualizar com mais tranquilidade todas as pessoas que estão ali em torno. Enfim, são alguns cuidados que somente, como tu estavas falando, que somente com esse diálogo com a pessoa, o que é melhor para ti? Como é que eu posso te ajudar? Não é? Como é que eu posso te auxiliar? Porque nem toda pessoa que usa cadeira de rodas tem as mesmas questões. Nem todas as pessoas com deficiência visual são iguais. Há algumas facilidades para alguns que para outros não são facilidades, são até dificuldades. Então, é importante que haja esse diálogo e que a gente não generalize, não é? Não, porque, bom,
o Ademar lá, ele foi lá e varreu a sua calçada. Isso não significa que todo mundo vai varrer uma calçada ou vai varrer uma casa ou qualquer coisa assim, não é? Tem alguns que não vão fazer isso, não gostam ou não podem, ou tem alguns outros comprometimentos motores. Então, é importante que nós possamos avaliar, pensar, e é nessa acessibilidade atitudinal de interagir com a outra pessoa, não é? Justamente. Assim, cada um tem a sua característica, é uma individualidade. E também a gente não pode medir os outros pela gente, né, Sônia? Porque muitas vezes eu supero muitos limites, mas é porque é uma coisa que vem natural, então eu vou superando. Só que eu não posso exigir que outra pessoa faça o que eu faço também. Ou não pode, porque cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua hora e dentro da sua capacidade de dar aquilo que ele pode dar, até onde ele pode chegar. Não é mesmo? É o entendimento de saber, cada pessoa é um indivíduo que pensa da sua forma, que eu não tenho como colocar na cabeça dela o que eu quero ou o que eu sou. Não, ela é ela. Então, é uma coisa de que a gente também tem que fazer, entender que o ser humano é um indivíduo único, cada um é um, e cada um é você, tem o seu jeito, tem os seus desejos, tem os seus objetos, tem as suas necessidades, tem as suas carências. Então, nós temos que aprender a respeitar isso também. Naquele próximo nosso, que muitas vezes é o cadeirante, que às vezes tem vergonha de sair ou não sai, porque algum motivo, entender que também, olha, vamos tentar dar as condições para que, assim, levar uma informação para que ele saia. Mas se ele optar por se esconder, por se recolher, é o livre-arbítrio, é a escolha dele, não é mesmo? A gente dá diretrizes, mas a pessoa que vai fazer ou não. Então, a gente também não pode querer que as pessoas façam como a gente faz, mas a gente pode dar as diretrizes para que elas tenham um exemplo. Se não quiser seguir, não tem problema. Eu até hoje sou espírita há mais de 40 anos, conheço a doutrina de cabo a rabo, conheço o cristianismo, o Novo Testamento, tudo, e hoje, nessa vida, eu não sigo Cristo direito ainda. Nesses últimos 2000 anos, também não. Então, eu não consegui ainda vivenciar o evangelho na sua plenitude. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, então. O Daniel, Sônia, o Daniel... único. O Daniel brinca, ó, entra na fila. Então, são coisas que a gente também não consegue, porque cada um consegue, então é o entendimento das pessoas, saber como elas são, não é mesmo? Exatamente. Isso é extremamente importante, esse diálogo é extremamente importante, e o respeito às diferenças também é extremamente importante. Justamente. Mas também... E nós temos de entender que a pessoa que está utilizando ali a cadeira de rodas, ou uma bengala, ou qualquer outro recurso, ela não é apenas a sua cadeira de rodas, ela não é apenas a sua bengala, ela não é apenas o seu óculos, ela não é apenas a sua deficiência, ela é todo um conjunto, ela tem a sua deficiência, a sua diferença, mas ela tem outras peculiaridades, é homem, é mulher, é alfabetizado, não é alfabetizado, é trabalhador, não é trabalhador, enfim, há uma série de situações que diferenciam muito, e esses componentes, essas circunstâncias precisam ser consideradas por todas as demais pessoas, não é? É característica de cada um, não é? Exatamente. Então é isso, senhor Ademar. Nós ficamos muito contentes em estar aqui batendo um papo contigo, com a Léa, com todo o pessoal que está nos dando o apoio lá na Ediluz, Livros Espíritas, agradecendo também a Regina, que está fazendo a interpretação Libras para os nossos companheiros surdos que estão assistindo o nosso canal, e nós convidamos a todos para dar um like, para se inscrever no nosso canal, e, é claro, Ademar, não vai se esgotar, a nossa conversação não vai se esgotar aqui, né? Mesmo porque nós teremos um encontro, nós já no dia 12, não é? No dia 12 já estaremos juntos novamente.
Mas teremos novas oportunidades de estarmos interagindo e de estar interagindo com os nossos companheiros internautas. A todos vocês, muito obrigada, Ademar, muito obrigada, Regina, obrigada, Clarinha, a todo o pessoal da Ediluz. Obrigada, Léa, também, que está aí assistindo, a esposa do Ademar. Muito obrigado, eu que agradeço, muito obrigado. Internautas queridos, se gostaram, vão lá no canal, deem seu like, coloquem suas sugestões, seus comentários, inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, tchau. Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau. Página Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Site www.pagem.net. Facebook Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. E-mails pagem@pagem.net. pagem.inclusivo@gmail.com. Apoio Ediluz Livros Espíritas.